Bom dia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer aos organizadores do Sexto Seminário de Artes Digitais. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar aqui o meu trabalho. Gostaria de agradecer também a todos que estão assistindo a essa comunicação. Bom, meu nome é Denise Damares da Silva e sou professora da Escola de Design da UENG. Tá? Vim falar aqui um pouquinho para vocês hoje sobre a utilização política das imagens no mundo contemporâneo à luz da obra do filósofo Willem Flusser. Bom, o que o Flusser fala sobre a imagem? Ele fala que as imagens são mediações entre o homem e o mundo, e que, embora pretendam ser espécies de mapas do mundo, né, desvelando o mundo, passam a encobri-lo na medida em que são tomadas como o próprio mundo. Dessa forma, as imagens perdem seu sentido de significar as coisas e se autonomizam, levando o homem a viver em função delas, numa espécie de idolatria, uma magistização da vida. As imagens técnicas, atualmente onipresentes, ilustram a inversão da função imaginística e remagicizam a vida. Ou seja, se a função primária das imagens é desvelar o mundo, é significar as coisas do mundo, de alguma forma elas passam a velar esse mundo quando elas são tomadas como a própria realidade. Tá? Então, elas são tomadas, elas se autonomizam, por exemplo, né? E aí ocorre uma espécie de idolatria. E qual a característica dessa idolatria nesse nosso contexto atual, né? Ela está no contexto da onipresença dessas imagens técnicas. E o que são imagens técnicas? Imagens técnicas são aquelas produzidas pelos aparelhos. Então, Flusser falava basicamente da TV, né, do cinema e da fotografia. Mas hoje nós podemos pensar que imagens técnicas nós temos assim as pencas, né? Podemos falar das imagens dos celulares, dos smartphones, etc. Né? Então, essas imagens técnicas, hoje elas têm um poderio gigantesco, elas estão em todos os lugares que vamos. Né? E nesse contexto, como nós podemos pensar a questão da utilização dessas imagens técnicas para o contexto político, para a dimensão política? Bom, eu trouxe aqui o caso do Donald Trump, né? O ex-presidente dos Estados Unidos, demagogia, utilização das redes sociais e ataques à mídia, pensando que a mídia é que veicula essas imagens técnicas, né? E aí eu trouxe aqui o Trump como um grande exemplo de construção dessa imagem, de fortalecimento de uma imagem, né? Que é a imagem que ele construiu ao longo do tempo aí da campanha e do governo. E aí eu trouxe essa imagem aqui, inferior à esquerda, que é um dos discursos inflamados dele, né, em que ele tentava ali consolidar uma imagem que ele criou, né? Na parte direita nós temos o Twitter, que é essa rede social em que ele atuou constantemente com esse reforço, né, dessa imagem que ele criou, e aqui embaixo nós temos um embate dele com jornalistas, que mostra, né, o quanto havia um desconforto quando a mídia não veiculava aquela imagem, que era essa imagem cuidadosamente construída, né? Então, uma tentativa até de direcionar ali essa exibição, né, exibição da imagem pela mídia. Aqui nós temos o exemplo de perseguição à mídia opositora, né? Que é essa tentativa do poder político de colonizar a mídia, não conseguindo colonizá-la, perseguindo mesmo. E aqui tem um caso que aconteceu em 2000, lá na Rússia, o caso Putin-Luzinski, em que ele persegue esse empresário da mídia, empresário das comunicações, e ele acaba saindo do país no acordo que fez, né, para não ser preso. E aí, quando acontece isso, perseguições a grupos específicos de mídia, os outros grupos ali daquele contexto acabam fazendo basicamente uma autocensura, o que é extremamente perigoso também, né? E aí, o que a gente vem para essa questão da espetacularização da mídia, né? A imagem aí sendo gerida como trunfo para a manutenção do poder, a espetacularização do universo político. E vamos dizer que a política nunca esteve relacionada com o contexto de
de imagens, de cultivo da imagem, né? O que nós estamos falando agora é que há uma espetacularização no sentido de uma hipervalorização dessas imagens técnicas que já estão de forma tão avassaladora em nosso mundo. Então, tem um alcance, vamos dizer, uma amplitude maior. Então, o Debord, num livro chamado A Sociedade do Espetáculo, ele nos diz em 1967 ainda, tá? O espetáculo é a ideologia por excelência, porque expõe e manifesta na sua plenitude a essência de qualquer sistema ideológico. O empobrecimento, a submissão, a negação da vida real. É esse o grande perigo, né? É a imagem tida por si só, de forma espetacular. O espetáculo é materialmente a expressão da separação e do afastamento entre o homem e o homem, né? E aí, o que o Flusser vai nos dizer, vai nos iluminar a respeito disso? Então, o Flusser faz uma análise histórica da codificação do mundo, das imagens e dos textos, e ele vai falar que nesse mundo que nós vemos, no mundo contemporâneo, o sentido, a leitura de mundo, ela vai se reorientar do texto para a imagem técnica, né? E essa reorientação vai explicar, em boa medida, a utilização política das imagens como meio de dominação, em detrimento da tradicional noção de política, do conceito, né, da essência da política, que envolve a autonomia de alma. Falando um pouquinho do Flusser, é um filósofo tcheco brasileiro, vem de uma família de intelectuais judeus, perdeu os pais, a irmã e os avós nos campos de concentração nazistas lá na década de 40. Ele vai emigrar para o Brasil em 1941, junto com a família da namorada, e vai ficar aqui durante um longo período, vai escrever sobre filosofia durante um longo período no Brasil. Tem uma extensa obra, e a obra dele, ela tem esse endosso, né, na fenomenologia e no existencialismo. O que o Flusser vai falar sobre as imagens? Ele vai falar que as imagens na antiguidade eram extremamente importantes e era a forma como o homem codificava o mundo, interpretava o mundo, desvelava o sentido do mundo, tá? Então, ele dá exemplos das pinturas rupestres, e aí ele fala também desse período medieval, das tapeçarias, dos afrescos, dos vitrais. Então, esse mundo era um mundo extremamente colorido, a cor ali era um código fundamental para a leitura do mundo, que era uma leitura do mundo pela imagem. E aí, o que acontece? Há uma transição desse mundo antigo, vamos dizer, dessa leitura por imagens, uma leitura por texto, que é um código linear, né? Então, pensando que as plaquetas mesopotâmicas são o primeiro registro da escrita, que é lá no ano 3.500 a.C., nós poderíamos pensar que a escrita esteve presente no mundo desde, né, muito anterior à Idade Média, por exemplo. Mas o que ele está nos dizendo é que, nesse período, um longo período da história da escrita, ela era restrita a um grupo da elite de literatos, né? Então, a grande parte da sociedade, a grande parte das pessoas não tinha acesso a esse código. Então, prevalecia ali, nesse período de transição, né, a codificação da maioria da sociedade, da maioria das pessoas, a decodificação do mundo por imagens. Então, quando que o texto definitivamente se consolida de acordo com o Flusser? Com a consolidação da Revolução Industrial no século XIX. Tá? Então, tem a Revolução Industrial e ela vai, ao longo do tempo, se consolida. Quando ela se consolida, definitivamente o texto chega e se torna hegemônico na história do mundo. Entendeu? A principal ferramenta de acesso ao mundo, de codificação, de decodificação do mundo, de desvelamento do mundo. E por que é esse marco para ele, né? Esse marco da consolidação da Revolução Industrial? Porque nesse período é exigido, né, dos trabalhadores que saíram dos campos, vieram para as cidades para operar as máquinas, que eles tenham acesso a essa linguagem, que é uma linguagem conceitual, que é uma linguagem sequencial, lógica, né, e que tenham acesso aos textos para aprenderem como operar as máquinas, tá? E aí, nesse período, né, a partir aí, da modernidade, com a consolidação do texto, as imagens do mundo são imagens muito mais pálidas, são imagens, um mundo em que a leitura
A leitura desse mundo tem como predomínio, como hegemonia, o texto. Então, as imagens ficam em segundo plano. Por isso que é um mundo que ele fala que o código da cor não é tão importante. Tá? E aí, ele vai fazer uma comparação desse mundo por imagens, desse mundo de leitura de mundo por imagens, para esse mundo do texto. E essa imagem aqui é uma imagem do fluxo, tá? Que ele mesmo fez. Então, essa imagem da esquerda representa esse, é, essa leitura por imagens, essa leitura por superfície. O olho passeia ali de forma cênica, né? Tem um caráter cênico, então tem um passeio do olhar por essa imagem. Na segunda parte ali, que é uma imagem concatenada, sequencial, tem uma sequência definida da esquerda para a direita, é a linguagem do texto. Né? Essa linguagem que ele fala que tem esse fluxo histórico, esse estar no mundo histórico, esse estar no mundo concatenado, conceitual, linear, tá? Que é a linguagem do texto. Então, nessa primeira parte, que é a por imagem, que é por superfície, ela se relaciona mais com os mitos, com a religião, e aí nós podemos chamar o Benjamin aqui, que ele fala do valor de culto, né? Desse período, dessa leitura dessas imagens aqui. Então, está relacionado a esse pensamento mítico, esse pensamento religioso, né? E é um mundo extremamente colorido. E ali a gente pode pensar nessa questão do circuito do tempo, desse mundo imaginário, desse mundo mágico, desse mundo mítico. A segunda parte, que diz respeito ao pensamento por texto, é um pensamento linear, é um pensamento causal, é um pensamento que está relacionado à ciência, especificamente à ciência da natureza, né? E esse mundo, ele é menos imagético, ele necessita menos desse código cor, né? E esse mundo é um mundo conceitual, é um mundo da abstração que os textos nos trazem. E aí, o que acontece hoje? Hoje, novamente, é um mundo por imagem. É uma leitura de um mundo que está prevalecendo, uma leitura. Ele fala que nós estamos transitando o texto para as imagens novamente. Só que não é a imagem lá do mundo antigo, são as imagens técnicas. E qual que é a característica das imagens técnicas? É essas serem produzidas por aparelhos, tá? E aí, novamente, o código cor é super importante, eu trouxe aqui os exemplos, tem essa obra do Andy Warhol, né, a Sopa Campbell, que é uma obra extremamente colorida, que está mostrando ali a reprodutibilidade, que está mostrando essa reprodução industrial, né, tem muita cor. Eu trouxe aqui para vocês a cidade de Tóquio, que né, nós olhamos assim para esse ambiente urbano, que é um ambiente dominado pelas superfícies. As superfícies são super importantes, as superfícies expressam, elas projetam imagens, projetam cores, que têm importância vital no nosso mundo, para a nossa significação do mundo, para o nosso entendimento de mundo. Trouxe aqui o exemplo dos smartphones, né, dos iPhones aqui, que também trazem esses códigos dessas imagens técnicas hipercoloridos, com uma velocidade gigantesca, né? Você não está falando dos smartphones, você está falando da fotografia, do cinema e da TV, né? Ele está falando ali na década de 70 e 80 do século XX, mas nós podemos estender esse conceito, o conceito cai sobre essas imagens dos smartphones, por exemplo, que nós carregamos aonde vamos agora, que está tão intimamente ligado conosco, no espaço-tempo. E aí eu trouxe aqui a Smart TV, aproveitei para fazer não uma TV, mas uma Smart TV, né, que também está conectada com esse universo da internet, conectada com esse novo mundo aí digital que nós vivemos hoje, o que mostra também essa vitalidade do pensamento de Coase, né? Essa capacidade dele de projetar isso que estamos vivendo hoje, nossa capacidade de revisitar e trazer esses conceitos para nos ajudar a interpretar nosso mundo. E aí essas imagens, gente, essas imagens técnicas, ele fala dessa questão dos programadores e programados, que elas nos trazem uma aparente liberdade. Então, nós temos a sensação de liberdade porque estamos ali todo o tempo escolhendo, né? Digitando, escolhendo, deslizando, escolhendo ali com os dedos. Entretanto, essa liberdade é aparente, porque estamos escolhendo dentro de um rol de possibilidades. Né? Somos programados, aquilo é tudo programado, existe um programa, estamos dentro do programa. Então, essa liberdade é aparente. E olha que interessante aqui o que ele escreve. As mãos tornam-se supérfluas e podem atrofiar.
ou seja, a construção das coisas, a fabricação, ir direto ao mundo, né? Mas as pontas dos dedos não. Pelo contrário, elas passam a ser as partes mais importantes do organismo. As pontas dos dedos interagindo com essas imagens, né? Nessa questão da liberdade programada. Então, essas imagens técnicas, gente, elas vão carregar um aparente paradoxo, né? Ao mesmo tempo que elas não vão oferecer ao usuário essa simplicidade de absorver essas imagens. Então, os aparelhos vão oferecer aos usuários a possibilidade de absorver essas imagens, né? Ou de, com um simples deslizar de dedos, fazer suas escolhas. Ao mesmo tempo, essas imagens, para serem construídas, elas exigem, né, uma complexa, um complexo domínio da linguagem lógico-conceitual dos textos, né? Essa linguagem lógico-conceitual. Então, essas imagens são conceituadas, elas são conceituais. Só que elas são transmitidas ao usuário sem essa complexidade, né? Essas imagens são tidas como elas próprias sendo verdadeiras ou sendo autônomas, não significando nada, não se referindo a nada, né? Que é a tal da idolatria das imagens. Então, essas imagens técnicas, elas têm essa capacidade de encobrir essa relação, essa referência, essa conceituação. E isso vai negar o propósito fundamental das imagens, que é desvelar o mundo. Ela, na verdade, vai ocultar o mundo, como se elas fossem autônomas, como se elas fossem a realidade em si. Então, ele vai dizer que a crise não é do desaparecimento da arte da escrita, da decadência da razão. Trata-se da prostituição da razão, da traição dos pequenos funcionários, que se tornam idólatras das tecnoimagens, como se elas fossem autossuficientes e a nada real no mundo precisassem se referir, porque elas são a própria realidade. Né? Então, então tem essas imagens, elas trazem essa dualidade e elas vão cristalizar, elas vão velar, elas vão encobrir esses conceitos. Então, isso é cruel. E ele vai dizer que o melhor e mais impressionante exemplo para a traição da razão, que passa a servir à imaginação, ou a razão em favor da manipulação, não são os programas de TV, mas é o nazismo. E aí vem a conexão íntima com a questão da dimensão política. E ele vai dizer, uma citação dele, o nazismo é a melhor ilustração disso. Ainda, pode-se argumentar que ele é um dos avanços mais crus em direção a uma futura cultura de imagens, ou que no futuro a cultura da tecnoimagem será o nazismo aperfeiçoado. Né? Então, ele está dizendo que ele fala lá no livro Pós-História que Auschwitz demarca o período entre a modernidade e a pós-história, né? Entre a história e a pós-história, que é um momento crucial para a humanidade e que ali se desenrola um programa, né? É um grande programa que é um programa de extermínio. E esse programa, a gente faz uso de aparatos estéticos, artísticos, de comunicação, desses aparelhos de forma intensa, né, para propagar sua dominação. Então, tem o uso lá do cinema, da arte, das artes plásticas, tudo isso o nazismo utilizou para implementar a sua ideologia. Então, qual a conexão que nós podemos fazer? Que é essa idolatria das imagens, essa indução da imagem como sendo a própria realidade, ela encobre o conceito que está por trás dela. E aí ela vai direcionar para uma manipulação. E qual que é o perigo disso? Qual a grande novidade disso para o nosso contexto atual? É que as tecnoimagens, elas são praticamente onipresentes, as imagens técnicas. Elas estão na sociedade de forma avassaladora, íntima e essencial. Então, nós podemos estender aqui o pensamento do Flusser, por exemplo, para a questão das fake news, que é a utilização para a implementação de ideologias, utilização política de redes sociais, de imagens nos mais diversos níveis e graus para manipular, né? Então, é isso que eu vim trazer para vocês. Trouxe aí o pensamento do Flusser para nos iluminar diante desse contexto atual e como, né, esse contexto atual da utilização de imagens para esse universo nosso político. Então, é isso. Aqui são minhas referências e muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos.